Pessoal, boa tarde. Deixa eu perguntar para vocês logo aqui uma coisa. Vocês vão ter aula agora às 16 horas? Ah, beleza. Beleza, então. Então a gente vai até às 16. Infelizmente, a nossa. Ah, sim, aula de geografia. Infelizmente, a gente não deu para começar a aula hoje às 15 horas, que eu estava participando de uma reunião com a coordenação de química. E aí, pessoal, não deu para não deu para começar. Então, na próxima semana, qualquer coisa, a gente estende numa das nossas aulas, a gente faz ela 1 hora e meia, digamos assim, para compensar esses 30 minutos de hoje, tá? Então a gente vai ter uma aula aqui mais ou menos de 30 minutos. Então é o seguinte, pessoal, a nossa aula de hoje vai falar sobre funções orgânicas, tá? Então a gente vai tratar de funções orgânicas. Então, os hidrocarbonetos, quando a gente fala de hidrocarbonetos, que foi aqueles compostos que estudamos anteriormente, né? Eles são um tipo de função orgânica, né? Então a gente vai entender função orgânica, como eu já tinha falado nas aulas anteriores, como se fosse umas gavetas, tá? Então existe centenas de compostos orgânicos. E aí os químicos, eles decidiram organizar esses compostos de tal modo que essa organização foi baseada em características estruturais e em propriedades físicas mesmo, e químicas desses compostos. E aí, tipo assim, os compostos que apresentam características similares, eles vão ser classificados como uma função orgânica específica, tá? Então, por exemplo, por que que eu estudei os hidrocarbonetos primeiro? Porque os hidrocarbonetos são todos aqueles compostos que têm só carbono e hidrogênio, tá? Então, se o composto tiver só carbono e hidrogênio, eu já sei o que ele vai ser classificado, vai ser hidrocarboneto. Aí é óbvio que lá dentro dos hidrocarbonetos tem ainda outras subclassificações que a gente viu, né? Os alcanos, os alcenos, os alcinos, né? A gente viu os alcinos na aula passada. Então, o que a gente vai estudar aqui agora na nossa disciplina vai ser outras funções orgânicas, tá? Então, vai ser essas outras funções orgânicas que a gente vai ver aqui agora, tá? É, Deixa eu ver. Tá. Então, ó, tudo isso que eu falei vai ficar mais claro quando eu mostrar uma figurinha para vocês entenderem o que a gente está falando, ó. Então, vamos lá. Digamos que eu quero que vocês observem bem duas estruturas, né, duas substâncias que apresentam as estruturas abaixo, tá? Então aqui são duas substâncias, uma substância A e uma substância B. Então quero que vocês olhem para elas, tá, com calma, substância A e substância B. Primeira coisa, eu observo que essas substâncias, apesar de semelhantes, né, elas apresentam uma certa semelhança, mas elas têm uma diferencinha aqui, ó, tá? Porque a substância A, nesse caso, ela tem um hidrogênio aqui embaixo e a substância B, ela tem um OH aqui embaixo. Então, só pelo fato de termos essas duas diferenças aqui, desses dois átomos, a gente já sabe que a substância A e a substância B são substâncias diferentes, tá? Então, elas são substâncias diferentes. Agora, eu quero que vocês olhem para substâncias X e para a substância Y, tá? Eu quero que vocês olhem para a substância X e para a substância Y. E aí eu quero que vocês comparem essas substâncias X e Y com a substância A e B. E eu quero que vocês digam se são parecidas, se não são, em que são parecidas. Me digam aí. Quem está conseguindo observar? Todo mundo entendeu a pergunta? Não. Poderia repetir? Minha internet tá ruim, professor. É o seguinte, ó. Eu mostrei a substância A e a substância B para vocês, tá? Então eu mostrei que elas são diferentes, tá? Por que elas são diferentes? Porque aqui embaixo tem um hidrogênio e nessa outra tem um grupo H, que é o oxigênio e hidrogênio. Então são diferentes. E agora eu estou mostrando as substâncias X e Y. E eu quero que vocês comparem a substância X e Y com a substância A e B. Quero que digam quais delas que são semelhantes, que são parecidas ou em que são diferentes. Quero que vocês façam uma comparação.
XY tá diferente de A e B porque no meio não tem CH2. E elas apresentam alguma coisa semelhante? Sim. O quê? O H3C, o O, o C e o H. Tá, então, beleza. Então a gente chegou no ponto importante. Ó, eu quero que vocês olhem só para essa parte aqui da substância que eu estou marcando, ó. Essa parte que eu estou marcando, ela parece com qual parte lá da substância? Ela parece mais com substância A ou com substância B? Só essa parte que eu marquei, da substância X. Ela parece com Substância substância... A. Substância Certo, A. certo. Então, parece com a substância A. Então, eu estou selecionando, ó, tá? Agora, eu vou mudar de cor, tá? Para ficar diferente. Agora, eu quero que vocês olhem aqui para a substância Y, tá? Apareceu até um problema aqui, mas já foi resolvido. Eu quero que vocês olhem para a substância Y e comparem com a substância B. É parecido ou não é semelhante? Digam aí. Substância Y. É É parecido sim, não semelhante. entendi a lógica agora. É parecido, né, ó? É É sim. parecido, ó. Tá? Beleza. É parecido. Então, eu tô olhando só para essas partes específicas aqui, tá? Que essas partes específicas, elas que vão fazer com que essas substâncias são parecidas. Aí o que acontece, ó? Os químicos, eles verificaram, tá, experimentalmente, ou seja, no laboratório, que a substância X, ela apresenta as mesmas propriedades da substância A. E que a substância Y apresenta as mesmas propriedades da substância B. Ou seja, isso que foi verificado lá no laboratório, experimentalmente, pelos químicos. Então, isso me leva a crer uma coisa, que essas partes que eu circulei em vermelho e em verde, elas que estão conferindo a essas substâncias esse caráter de semelhança. Então, embora exista o CH3 aqui, ó, CH3, CH2, lá só existe CH3, esses grupos aqui, eles não vão ter diferença, não vão fazer diferença. Por quê? Porque essas substâncias elas apresentam mesmo propriedades químicas. Então, me leva a crer que elas são semelhantes. Aí eu olho para a estrutura, tá? Eu vi no laboratório que elas têm mesmas propriedades, que são semelhantes. Agora eu vou lá para a estrutura para ver se a estrutura consegue me explicar essa semelhança. E aí, quando eu vou na estrutura, eu vejo que a estrutura consegue me explicar. Porque quando eu marco essas partes aqui em vermelha, essas partes vermelhas elas são idênticas nas duas substâncias. Tanto na substância X com a substância A, são semelhantes, quanto a substância Y com a substância B. Então, o que acontece? Me leva a crer que essas partes das moléculas é que faz com que elas tenham essa semelhança. Então, essa parte aqui serve para caracterizar as moléculas em diferentes grupos. Então, todas as moléculas que tiver essa terminação, ó, tiver essa terminação, a gente lê assim, ó, terminação C, dupla O, H, né? Então, é um carbono ligado duplamente com oxigênio e ligado com hidrogênio. Então, todas as substâncias que tiverem essa terminação aqui, essa aparência, elas vão ter propriedades químicas semelhantes. Por quê? Porque elas se parecem estruturalmente, tá? Então, o que acontece? Eu vou pegar, ó, vai ser como se fosse assim, ó. Vai ser, tipo assim, a substância X e a substância A, elas fazem parte de uma gaveta da minha prateleira de substâncias químicas. Elas fazem parte de uma gaveta específica. E a substância Y e a substância B, já que são semelhantes, elas irão fazer parte de outra gaveta. Por quê, professor? Porque elas são diferentes da substância X e A, né? Ou seja, a minha substância Y e a substância B, elas são semelhantes entre si, então elas vão fazer parte de uma gaveta específica. E a substância X e A, são semelhantes entre si e vão fazer parte de outra gaveta. E aí a gente vai estudar essas gavetas específicas, onde tem as substâncias que são parecidas, tá? Deu para entender, gente, mais ou menos, ou ficou confuso? Me avisa. Deu pra entender mais ou Deu menos. sim. Tá. Então é o seguinte, ó. Então, o que caracteriza as substâncias é uma coisa que a gente chama de classe funcional ou função química, tá? O que é uma classe funcional ou função química? Eu vou preferir que vocês gravem esse nome aqui, ó, função química, tá? Classe funcional é muito utilizada, mas eu quero que vocês gravem função química. O que é uma função química? É um conjunto
de substâncias que apresentam semelhanças na forma estrutural e, por consequência, possuem propriedades químicas semelhantes, tá? Então, voltando lá para o nosso exemplo, ó, a minha substância X e a minha substância A, elas são parecidas estruturalmente, não são? Portanto, elas vão pertencer à mesma função química. E a minha substância Y e a minha substância B, elas também são parecidas do ponto de vista estrutural. Consequentemente, também irão pertencer à mesma função química, tá? Agora eu vou perguntar para vocês. E a substância A e a substância B, elas pertencem à mesma função química ou função químicas diferentes? A e B. Funções diferentes. Funções diferentes. Ó, substância A e substância B, elas pertencem a funções químicas diferentes. Por quê? É só olhar para a parte que está destacada em vermelha e para a parte que está destacada em verde. Elas não têm semelhança, elas são diferentes. Portanto, elas apresentam função química diferente. Portanto, elas são classes de compostos diferentes e ainda mais, apresentarão também propriedades químicas diferentes. Beleza, gente? Então é o seguinte, ó. Essa semelhança que existe entre esses compostos aqui que apresentam a mesma função química, essa semelhança, ela acontece em virtude de uma coisa que a gente chama de grupo funcional. O que é o grupo funcional? É o átomo ou o grupo de átomos que caracteriza uma certa classe funcional, tá? Então, o grupo funcional vai ser aquela parte dos átomos que vai caracterizar a minha função química, tá? Então a gente vai voltar aqui, ó. Por exemplo, a substância A, tá? A substância A. O que vai caracterizar essa função química aqui da substância A? Vai ser esse grupo de átomos aqui, ó. Carbono ligado duplamente ao oxigênio e ligado simplesmente ao hidrogênio, tá? Então esse carbono ligado duplamente ao oxigênio e ligado ao hidrogênio vai ser o meu grupo funcional. Então só essa parte destacada aqui em vermelho é o que eu chamo de grupo funcional, tá? E agora para a substância B, quem que é o grupo funcional? São esses conjuntos de átomos destacados aqui em verde. Aqui são é o meu grupo funcional. Alguém pode falar assim, professor, mas o grupo funcional da substância A é igual ao da substância B. Não, não é. Porque aqui embaixo o que é que vai diferenciar? O hidrogênio e lá tem o OH, tá? Então o que vai diferenciar é isso. Só o hidrogênio e o OH que vai diferenciar, tá? Então, o que é o grupo funcional, professor? É a parte da molécula, ou seja, o conjunto de átomos que vai diferenciar ou que vai caracterizar a minha função química, tá? Então, o grupo funcional, ele vai caracterizar a minha função química. Então, toda vez que eu olhar esse C dupla O e esse H, eu já vou saber que é uma função química específica. Aí, toda vez que eu olhar o C dupla O e o OH aqui embaixo, eu já vou saber que é outra função química específica. E aí, a nossa função aqui na aula e nas próximas aulas serão estudar essas funções químicas específicas aqui. Aprender a identificar, aprender a colocar o nome, esse tipo de coisa. Como a gente já havia visto lá para os hidrocarbonetos, tá? Aí aqui embaixo, ó, eu já estou dando mais ou menos um destaque para vocês, ó. Ó, esse grupo funcional que tem um C dupla O e um H aqui embaixo é um grupo funcional característico dos aldeídos, que a gente vai estudar lá na frente, tá? São os aldeídos. Então, toda vez que vocês verem esse grupo funcional aqui em alguma molécula, vocês já vão gravar na hora. É um aldeído, tá? Então, muitos exercícios vão ser assim. Vai ser para identificar o grupo funcional e a função química. E aí, aí vocês vão perguntar, como é que faz, professor? É só olhar e lembrar. Ah, se tem esse grupo funcional, eu já sei que é um aldeído. Então, lá na frente, a gente vai estudar isso aí com calma. Esse outro grupo funcional que eu mostrei no slide anterior, que é o C dupla O e aqui embaixo o OH, ele é um grupo funcional característico dos ácidos carboxílicos, que a gente também vai estudar lá na frente, tá? Então, os ácidos carboxílicos é uma função química muito importante e que ela tem esse grupo funcional aqui, o C dupla O, OH, tá? E aí, na nossa aula de hoje, nós iremos estudar, basicamente, aliás, iremos iniciar na aula de hoje o estudo de funções orgânicas oxigenadas, tá? O que são funções orgânicas oxigenadas, professor? São aquelas funções orgânicas que irão apresentar o elemento químico oxigênio dentro da sua função orgânica, tá? Porque, por exemplo, ó, lá nos hidrocarbonetos, estávamos estudando somente
compostos que tinham carbono e hidrogênio, tá? Hidrocarbonetos a gente só estudou isso. Agora, a gente vai ampliar o nosso conhecimento. Vamos estudar os compostos que apresentam também o oxigênio. Aí alguém vai falar, professor, então quer dizer que não vai ter mais carbono e hidrogênio? Não, vai ter sim, porque o carbono, ele é o principal elemento da química orgânica. Então, as nossas moléculas aqui, elas irão apresentar carbono e hidrogênio. Só que agora vai ter uma novidade. Vai ter a presença de um novo átomo, que é o oxigênio. Então, por isso que a gente chama isso de funções orgânicas oxigenadas, tá? Oxigenadas, beleza? Por quê? Porque agora vai ter a presença do oxigênio. Deu para entender, gente? Sim. Deu. Então, a nossa primeira função orgânica oxigenada que a gente vai estudar são os álcools, tá? E aí vocês vão perguntar assim, mas que álcool é esse? É o álcool mesmo que a gente usa em casa, o álcool em gel, o álcool etílico, tá? O álcool da cachaça, digamos assim. Então, a gente vai estudar a primeira função química oxigenada que vamos estudar é o álcool. Então, a gente precisa prestar bastante atenção nisso para aprender a identificar o que é um álcool. Por que tem que aprender a identificar, professor? Porque existe um monte de substâncias que são semelhantes. Só que elas irão ser diferentes entre si na parte do grupo funcional. Então, gente, ó, o grupo funcional é como se fosse a identidade daquela classe de compostos. Tá? Então, vai ser o que vai diferenciar ele no meio da multidão, no meio dos compostos. Tá? São os grupos funcionais. Então, é o seguinte, ó, o que é um álcool? O álcool são compostos orgânicos que contêm um ou mais grupos hidroxilas, tá? Esse nome aqui, oxidrila, ele tá meio antigo, mas o nome correto é hidroxila, que são esses grupos aqui OH. Então, o álcool são compostos orgânicos que contêm um ou mais grupos OH ligados diretamente a átomos de carbonos saturados. Então, aqui a gente vai ter que ter muito cuidado. Então, toda vez que eu observar um átomo, um grupo OH ligado diretamente a um átomo de carbono saturado, eu já vou saber que é um álcool, tá? Já vou saber que é um álcool. Alguém vai falar assim, professor, mas o que é um átomo de carbono saturado? É aquele átomo de carbono que não tem ligação dupla, que tem só ligação simples. Então, toda vez que eu tiver isso daqui, ó, toda vez que eu tiver um átomo de carbono, tá? Sei lá, um átomo de carbono da vida, tá? Com ligações simples, e ele tiver pendurado num grupo OH, eu já vou saber que isso aqui é um álcool, tá? Então isso aqui que vai caracterizar o álcool. Alguém vai falar assim, professor, quem que é o grupo funcional? O grupo funcional é esse COH, tá? Então o COH é o meu grupo funcional que vai caracterizar os álcools, tá? Então aqui, ó, nessa figurinha aqui de baixo, tá mais organizado do que eu estava querendo falar para vocês, ó. Então aqui, ó, eu tenho meu carboninho, tá? Esse carbono, ele é um carbono saturado. Por quê? Porque ele só tem ligações simples. E lá em cima, ele está ligado a um grupo OH. Aí você já vai lembrar, se eu tenho um carbono saturado e tem um grupo OH ligado ao carbono saturado, é um álcool. Por quê? Porque é a própria definição de álcool, é isso. São os compostos orgânicos que contêm um ou mais, pode ter mais de um, grupos OH ligados diretamente ao átomo de carbono saturado, a átomo de carbono saturado, beleza? E aí alguém vai falar assim, professor, e quem que é o grupo funcional? O grupo funcional, OH, ele é chamado de hidroxila, como eu acabei de falar para vocês, ou oxidrila, tá? Mas muitas vezes o nome mais usado hoje na química orgânica é esse hidroxila mesmo, o OH, tá? Esse grupinho OH, certo? Aí aqui embaixo, ó, eu quero que vocês observem, gente, ó, eu tenho um monte de exemplos de álcools, tá? Tem um monte, ó. Eu tenho um álcool alifático. Esses nomes em rosa aqui embaixo não é o nome do álcool, não, é só o tipo de álcool. Então tem um álcool alifático, que é um álcool de cadeia aberta. Eu tenho aqui, esse segundo aqui, gente, ó, é um diálcool. Por que ele é um diálcool, professor? Porque ele tem dois grupos OH, tá? Então ele é um álcool duplo, digamos assim, um diálcool alifático. Aqui, gente, eu tenho um álcool cíclico. Por quê? Porque a minha cadeia carbônica aqui ela é cíclica, ela é fechada, ela não é aberta. Então eu tenho um álcool cíclico. Aqui no finalzinho, gente, eu tenho um álcool aromático. Por que eu tenho um álcool aromático, professor? Porque esse álcool ele tem uma parte que é o anel aromático, que a gente estudou lá nas aulas iniciais, que era o benzeno, né, o anelzinho aromático. Então, toda vez que vocês verem esse anel aromático e uma função OH aqui, a gente vai chamar isso de álcool aromático. Tá dando para entender, pessoal? Tá sim.
Aí, ó, no geral, em alguns livros, eles escrevem a função álcool como sendo assim, ó, um R, pode ser um carbono, ligado a um grupo OH. Então, toda vez que vocês verem isso daqui, ó, vocês já vão ter certeza que isso aqui é um álcool, tá? Esse R aqui pode ser qualquer coisa, desde que seja um carbono saturado. Então, pode ser um CH3, pode ser um CH2, CH3CH2, tá? Então, esse R é para indicar que a gente tem um radical, uma cadeia carbônica qualquer. E aí, toda vez que vocês verem um ROH, vocês vão ter certeza que isso aqui é um álcool, tá? Então, deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Colocar os computadores para carregar, senão vai desligar no meio da aula. Só um minuto, gente. Tá. Pronto, acho que foi. Então, gente, nesse primeiro slide, a gente tem isso, uma classificação, né? A classificação dos álcools e o mais importante, a definição do que é um álcool, tá? Então, deixa eu ver aqui, ó. Certo. Então, agora, a gente já está indo quase para o final da aula, o tempo passa voando, a gente vai ver um pouco da questão de nomeação de álcools, nomenclatura. A nomenclatura, gente, vai seguir o mesmo esquema que já tínhamos visto lá para os hidrocarbonetos, tá? O mesmo esqueminha. Por exemplo, ó, esse álcool aqui, que é o nosso álcool mais simples, que é o CH3OH, ou H3COH, tá? Como que eu vou nomear? Eu vou nomear da seguinte modo, ó. Primeira coisa, eu tenho que identificar o número de carbonos que está presente. Eu estou vendo aqui que você tem um carbono. Aí quem que é o radical, quem que é o prefixo para um carbono, que a gente viu lá dos hidrocarbonetos? Eu vou usar as mesmas regras. O prefixo para quando tem um carbono é o met, tá? Então tá aqui, ó. Esse met, né? Ele é o meu prefixo para quando eu tenho um carbono. Se eu tivesse dois carbonos, professor, seria o quê? Seria o et. Se eu tivesse três, seria o prop. E assim por diante, tá? Então, o prefixo aqui vai ser o met, porque eu tenho dois carbonos. Outra coisa, aqui no centro, ó, eu tenho ligação simples, ó. A ligação simples eu já sei que o infixo para ligação simples é o an, né? Lá dos alcanos, é o an. Então, esse an, ele está me indicando que é uma ligação simples. E aqui, ó, eu tenho uma terminação ol. Terminação ol é característica dos álcools, tá? Então, lá nos hidrocarbonetos, a terminação era O, né? Era alcano, metano, né? Era alcano, metano, etano, propano. Era a terminação O. Aqui nos álcools, a terminação é ol. Então, o nome desse composto vai ser quem? Vai ser como? Vai ser metanol. Metanol, beleza? Aí, quem tem moto ou carro vai lembrar, ou pelo menos os pais de vocês devem ter, vai lembrar que lá no posto de gasolina, além de vender gasolina e óleo diesel, vende um álcool para abastecer a moto ou carro, que é o etanol, né? Sempre tem nas placas lá, etanol 450, que está só aumentando. E aí o etanol, gente, o nome etanol, ele não apareceu do nada. Ele apareceu de acordo com as regras que a gente viu aqui na disciplina. Por exemplo, ó, eu tenho dois carbonos aqui, ó. Dois carbonos. Então eu uso o prefixo et. Tá aqui, ó. Prefixo et para dois carbonos. Tem só ligações simples, ó, que são um tracinho, só tem ligações simples. Então eu uso o infixo an. E a terminação do álcool, ela é padrão, é ol. Então o nome desse álcool aqui vai ser como? Vai ser etanol, que é o etanol que a gente vê lá no posto de gasolina, nas placas. Então toda vez que vocês estiverem passando no posto de gasolina e ver aquele nome etanol, aquele nome ele não apareceu por acaso, ele apareceu de acordo com as regras que a gente está estudando aqui, tá? Então esses dois álcools aqui, gente, são os mais famosos, são o metanol e o etanol que a gente tem, tá? E aí na próxima aula, já que está encerrando, nós iremos ver aqui com mais calma a nomenclatura de álcools que apresentam ramificações, tá? E nós iremos ver também que em alguns casos o grupo H eu preciso localizar, eu preciso identificar eles através de número, como se fosse uma ramificação, tá? Então quase sempre o grupo funcional ele vai precisar ser identificado com a numeração. Esses aqui mais simples nem precisa, mas os álcools mais complexos, que eu já vou até mostrar aqui para vocês, ó, ele precisa, ó, por exemplo, esse álcool aqui mais complexo, ele já precisa, eu preciso indicar a posição do grupo H, tá? Então na próxima aula nós iremos comentar sobre isso. Beleza, gente? Beleza. Pessoal, Beleza. então boa tarde para vocês, até a próxima. Eu Professor, nem sei. Oi, fala. o senhor já corrigiu alguma prova?
Não, ainda não. Ainda não, mas eu vou estar corrigindo essa semana e já tá passando nota para vocês. Tá certo. Beleza? Deixa eu só ver. Uma das provas, a data de entrega é hoje, né? É Sim, a data de entrega é hoje. Então, quem não entregou, gente, por favor, tente entregar no prazo, tá? Para não deixar acumular. Beleza, gente? Então, até a beleza, próxima. professor. Então, até a próxima e boa tarde a todos. O professor Boa também. tarde. Tchau, Tchau. boa tarde. Tchau.